Oi, gente, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos estudar sobre relações, tá bom? Eu procurei no dicionário e no dicionário está dizendo que relação é uma consideração que resulta da comparação de dois ou mais objetos. Essa definição vai ser realmente importante para o que a gente está usando agora, para a definição que a gente vai ter de relações, tá bom? Vou dar um exemplo. Suponha que um carro sai de Caxias com destino ao Rio de Janeiro. A distância entre as cidades é de 25 quilômetros. Durante a viagem, um passageiro registra o tempo que o carro gasta para percorrer a distância em cada trecho da viagem. Observe a tabela. Aí o passageiro que estava lá à toa fez essa tabelinha aqui. Ele viu que quando eles já estavam com 15 minutos de viagem, eles tinham percorrido 20 quilômetros. Quando eles estavam com 20 minutos, 27 quilômetros. E assim ele foi anotando, né, no tempo dele ocioso no carro e montou essa tabelinha. O que essa tabelinha quer dizer? Essa tabelinha quer dizer que a distância percorrida vai depender do tempo gasto para percorrê-la. Ou seja, eu andei mais quando eu fiquei mais tempo no carro, tá? Então, eu cheguei numa distância maior, ou seja, eu fui até um pedaço mais longe da viagem. Nesse caso aqui, ó, ele marcou a ida e a volta, né? Porque a distância entre Caxias e o Rio de Janeiro é 25 quilômetros. Ele já está aqui em 69 quilômetros. Acho que eles ficaram dando voltinhas em Caxias. Mas, enfim, ele ficou marcando essa distância e aí ele verificou que quando eles chegaram, por exemplo, estavam passeando lá pelo entorno de Caxias, a 45 minutos, eles tinham uma distância de 69 quilômetros. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma relação, e essa relação resulta na comparação do objeto tempo com o objeto distância. Eu comparei o tempo com a distância e eu vi que existia uma relação entre eles. Nesse caso aqui, essa relação especial, eu posso perceber que quanto maior o tempo de viagem, mais longe eu chego. Se eu estiver andando mais tempo no carro, maior a distância que eu percorro, tá bom? Ou também, se eu quiser olhar pela distância, quanto mais longe eu estou, mais tempo eu gastei dirigindo, tá? Vou dar mais um exemplo para vocês, um pouquinho diferente desses. Um sitiante deseja cercar uma parte retangular do seu sítio. Ele possui 60 metros de arame. Para aproveitar melhor o arame, o sitiante analisou as partes retangulares que ele tinha no sítio dele. Aí ele viu aqui uma parte retangular que tinha largura de 7 metros, comprimento de 11 metros. Aí ele viu o perímetro, né? O perímetro vai ser 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento, porque é retangular, né? Então eu tenho esse, por exemplo, de largura de 7 metros e essa parte aqui e essa parte de 11 metros. Aí o perímetro deu 36, o perímetro é importante que vai ser o tamanho que ele vai gastar de arame, tá, gente? O perímetro é justamente a soma do contorno do espaço. Se é a soma do contorno, vai ser a quantidade que ele vai precisar usar de arame. E aí ele viu que com 36 metros de arame, ele conseguia nesse primeiro pedaço retangular do sítio uma área de 72 metros quadrados, né? Aí aqui ele pegou um outro pedaço retangular, mediu e descobriu uma área de 77 metros quadrados, um perímetro de 36. Percebam, aqui, ó, nesses dois casos, ele vai gastar o mesmo pedaço de arame, só que aqui ele vai ter uma área maior, então aqui é mais vantajoso. Aí ele continuou fazendo isso com o sítio todo e foi criando essa tabelinha. Com 42 centímetros de arame, usando esse pedaço do sítio dele aqui, ele vai ter uma área de 108. Com 44 centímetros, ele vai ter uma área de 120. Com 50 centímetros de arame, nesse outro pedaço do sítio que ele separou, ele vai ter uma área de 154 centímetros. Com os mesmos 50 metros, né? Falei centímetros, de arame, e usando esse outro pedacinho do sítio que ele separou, ele vai ter 156 metros quadrados. Então, eu separei aqui, ó, as informações que eu tenho naquela tabela do perímetro e da área para fazer uma análise aqui com vocês. Ó, com o perímetro
de 36 centímetros, eu vou abranger a área de 72 e a área de 77. Então, eu vou ligar aqui 72 e 77. Com o perímetro de 42, é essa área aqui, 108. Com o perímetro de 44, vai ser 120. E com o perímetro de 50, são essas duas aqui, ó. 154 e 156. Para que eu fiz esse gráfico? Para você perceber que nessa situação aqui, nem todo perímetro se associa a um único valor de área. Então, você não pode, tendo o perímetro, você não pode concluir que a área vai ser diferente. Então, você não, essas duas variáveis, perímetro e área, elas são variáveis independentes, tá bom? No caso, essas duas. É uma relação, isso aqui é uma relação, porque o tamanho das medidas, é claro, do espaço, ele está relacionado com o perímetro e com a área. Então, isso é uma relação. Só que para cada valor de perímetro, você pode associar mais de um valor de área. Nesse caso aqui, associei esse valor a 2 e esse valor aqui a 2 também. Então, essa relação ela é diferente da relação 1, porque na relação 1, para cada... Aqui, a relação 1 era de tempo e distância. Para cada tempo da viagem, você percorria uma distância específica. Se você estiver andando a 15 minutos, não tem como você estar a 20 e a 27 quilômetros ao mesmo tempo. Ou você está a 20, ou você está a 27. Se você estiver a 27, o tempo é outro. Então, essas são duas relações com propriedades diferentes, tá? Nesse caso aqui, na situação 1, todo valor da variável independente se associa com um único valor da variável dependente. E nesse caso aqui, nem todo valor da variável independente se associa com o único valor da variável dependente. O que eu acabei de falar está escrito aqui, ó. Que é esse caso aqui do primeiro exemplo, tá? A variável independente a gente vai chamar de x, tá bom? É como se o meu t aqui fosse x, ele é independente. Quem depende dele é a distância, tá? Então, a variável dependente a gente vai chamar de y, tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, todo valor de t se associa com um único valor de d, tá bom? Todo valor de t se associa com um único valor de d, que é a variável dependente. Beleza. Vocês podem perceber que aqui eu fiz um diagramazinho para representar esse conjunto, tá? É importante a gente saber como trabalhar nisso aqui, que isso aqui vai ajudar bastante a gente. Então, eu desenhei mais um exemplo aqui, tá? Olha esse exemplo aqui. Eu representei esse conjunto, tá? E aí, para você representar um conjunto, eu vou colocar aqui como que você deve fazer. Representamos cada conjunto por uma curva fechada e seus elementos por pontos no interior dessa curva. Então, esse é o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Vamos supor que eu utilize uma sentença matemática para definir esses dois conjuntos. Vou colocar aqui. A sentença matemática que define, a relação que define esses dois conjuntos vai ser a relação y igual a x mais 1, tá? Nesse caso, se y é igual a x mais 1, considerando que esse aqui vai ser o meu conjunto x e esse aqui vai ser o meu conjunto y, como que eu vou resolver esse probleminha aqui? Bom, primeiro eu vou fazer as continhas para saber cada um dos valores. Se esse aqui é o meu x, então eu vou fazer assim, y é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Y é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Y é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Finalmente, y é igual a 4 mais 1, que é igual a 5, tá bom? Essa lei de formação vai ser o que vai me guiar, tá? Como que eu vou fazer agora? Depois que eu criei, depois que eu descobri, que alguém me informou qual é a lei de formação, e eu fiz as contas direitinho,
para saber qual vai ser o meu conjunto Y, quais são os elementos Y do meu conjunto, eu vou associar cada elemento ao seu elemento correspondente. Nesse caso aqui, o elemento x igual a 1 será associado ao elemento y igual a 2. O 2 vai ser associado no 3, o 3 no 4 e o 4 no 5, tá bom? Então, eu tenho aqui que todo elemento x se associa com algum elemento de y em B, tá bom? Isso é importante também. Todo elemento aqui, ó, eu tenho essa definição escrita. Todo elemento x do conjunto A se associa com o único elemento y do conjunto B, tá vendo? Nesse caso aqui, esse é um tipo de relação que a gente viu no exemplo A, tá bom? Todo valor da variável independente se associa com o único valor da variável dependente, tá, pessoal? Agora que nós já aprendemos o que é uma relação entre duas grandezas ou entre dois itens, nós vamos conseguir entender melhor o que são funções. Observem que nos exemplos que nós tínhamos de relações, eu mostrei para vocês dois tipos de relações. Uma relação em que uma variável dependia da outra variável, ou seja, para cada valor da variável independente, você conseguia associar somente um valor para a variável dependente. Mas a gente viu também que existem relações que isso não acontece, que para um valor da variável independente, você consegue associar dois valores da variável dependente. Quando isso aqui acontece, nesse exemplo aqui, quando você consegue estabelecer que para cada valor da variável independente, você consegue associar um único valor da variável dependente, essa relação ela vai receber o nome de função, tá bom? Então, o conceito de funções é justamente esse. Cada elemento de A se associa com um único elemento de B e em B não pode sobrar nenhum elemento. Desculpa. E em A não pode sobrar nenhum elemento, que é o caso desse conjunto que nós fizemos aqui, ó. Cada elemento em A foi associado a um único elemento em B, e no conjunto A, que é o conjunto que define, onde nós temos a definição dessa função, não pode ter nenhum elemento vazio. Em conjunto B pode ter, tá bom? Mas no conjunto A não pode ter. Isso é o que define uma função, tá bom? Para a gente pegar legal, eu vou trazer um exemplo, tá? Vamos lá. Suponha f de A em B, nós chamamos as funções, nós definimos funções como f de A em B, ou seja, é uma função que vai de A até B, ela sai de A e vai até B. Então, suponha f de A em B, tal que f de x é um nome que a gente dá para a função. A função de x é igual a x menos 1. E os conjuntos, aí você tem essa função leva os elementos do conjunto A até o conjunto B, usando essa lei aqui, tá? Então, nós temos a função de A em B, tal que f de x é igual a x menos 1, e os conjuntos A e B. Aí eu te dei dois conjuntos. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu vou sair de A e chegar em B usando esse caminho aqui, tá? A f de x igual a x menos 1 é o caminho. Eu saio de A, porque é aqui que está me mandando sair de A e chegar em B. Eu saio de A e chego em B e o caminho é esse aqui, tá bom? Beleza. Vamos ver. F de x igual a x menos 1. No lugar de x, eu vou botar os elementos de A. Então, aqui, eu vou botar menos 2... menos 1 é igual a menos 3, lembra? Então, eu saio daqui e chego até aqui usando esse caminho. Menos 1, aí eu vou fazer menos 1 é igual a menos 2, tá? F de x é igual, vou fazer a conta aqui, menos 1. No lugar de x, eu coloco esse elemento aqui, que é igual a menos 2. Agora, no lugar de x, eu coloco esse segundo elemento aqui. F de x vai ser igual a 1 menos 1.
1 menos 1 dá 0. Então, eu saio daqui e chego até aqui, ó, 0, tá? Agora tem aqui o 2. F de x é igual a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, eu saí do 2 e cheguei no 1. Tá bom, gente? Isso daqui é uma função porque ela cumpre a definição de função, que é cada elemento de A se associa com um único elemento. Ih, eu botei elemento, gente, desculpa, é elemento de B e não sobra nenhum elemento X de A sozinho. Então, aqui, ó, cada elemento de A encontrou um coleguinha em B e todo mundo em A foi preenchido. Então, isso daqui é uma função de A em B, tá bom? Vou colocar aqui mais uma vez a definição, só que dessa vez mais explicadinha. Dado dois conjuntos A e B, não vazios, chama-se função de A em B, toda relação entre A e B, tal que todo elemento X de A se associe a um único elemento Y de B. Indica-se F de A em B, ou seja, função de A em B. Tá bom, gente? Vamos fazer alguns exemplos? Exemplos. Verifique se essas relações são ou não são funções. Bom, para verificar se elas são ou não são funções, eu tenho que cumprir essa regrinha aqui. Cada elemento de A se associa com um único elemento de B e não sobra nenhum elemento X em A sozinho, tá? Então, aqui, ó, esse se associou com esse se associou com esse se associou com esse e esse se associou com esse. Então, cada elemento X em A se associou a um único elemento Y em B e não sobrou ninguém sozinho aqui. Então, aqui é a função, tá? Esse aqui, ó, daqui, esse se associou com esse com esse aqui ficou sozinho. Então, ó, isso aqui é uma relação, mas não é uma função, tá bom? Aqui, ó, esse se associou com esse e esse se associou com o mesmo. Cada elemento em A tem que se associar com um único elemento em B. Então, aqui já não é função. Esse se associou com esse com esse com esse e esse com esse. Sobrou alguém aqui, mas aqui não sobrou ninguém. E pela lei não tem nenhum problema sobrar alguém no B, não pode sobrar em A. Então, essa é uma função, tá? Esse é um exemplo de como você pode verificar se algum problema é ou não é função. Agora, eu trouxe um exemplo também numérico, tá bom? Seja F uma relação de A em B, tal que f de x igual a 2x mais 1. Verifique se f é uma função de A em B, sendo A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Vou fazer assim, ó. A, 1, 2, 3, 4. E B, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. A lei de formação aqui é 2x mais 1. Então, vamos ver. Eu vou pegar cada um dos valores de A e substituir por x na lei de formação para ver se ele chega em alguém em B, tá bom? Então, vamos lá. F de x igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Tem um 3 aqui? Tem. Agora, vamos lá. F de x igual a 2 vezes 2 mais 1. Ó, peguei o 2 e botei no lugar de x. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, 2 vai até o 5. Agora, f de x igual a 2 vezes 3 mais 1. Aqui, ó, no lugar de x, coloquei o 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Beleza, o 3 se liga com 7. F de x igual a 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Beleza, ó. Isso daqui é uma função, tá? Porque cada elemento x em A se liga a um único elemento y em B e não sobra ninguém, beleza? Tenho mais um exemplo aqui, ó. A igual a 0, 2, 4, 6. A, 0, 2, 4 e 6. B grandão.
fazer assim gordinho para ficar legal, para caber. B é 0, 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fazer os 3 pontinhos aqui e vai até o 13. Ficou feio, desculpa. Vamos lá. É a mesma lei de formação. F de x igual a 2x mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1. Tem 1 aqui? Tem. F de x igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui o 4 se liga no 5, O 5 tá aqui, tá? Que vai até o 13. F de x igual a 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Beleza. O 4 vai até o 9, tá aqui, que vai até o 13. F de x igual a 2 vezes 6 mais 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Beleza. Esses dois exemplos são exemplos de funções. Show! Então, gente, terminamos aqui a aula sobre o conceito de funções. A próxima aula vai ser sobre domínio, contradomínio e imagem das funções, tá bom, pessoal?